Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meu nome é Fernando Santos e hoje estamos mais uma vez para falar dos ensinamentos de Jesus e sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, que hoje nós vamos tratar do capítulo 98 do livro Caminho, Verdade e Vida. O tema é capas. O livro Caminho, Verdade e Vida é um livro que eu já falei para vocês, bacana, com muitos ensinamentos para a nossa reflexão, pelo nosso irmão Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, e sempre nos traz grande reflexão para a nossa caminhada, não é? Um tema muito bacana que nos traz muita reflexão. Esse tema, não é, que nós vamos ver aqui, que nos traz sobre a passagem do Evangelho, que aqui ele já nos informa que está em Marcos 10:50, que é o cego de Jericó. É uma história belíssima, né? Do cego Bartimeu. É uma história belíssima essa passagem, que está em Marcos, como também está nos outros evangelhos, no Evangelho de Mateus 20, 29 a 34, e também está em Lucas 18, 35 a 43. Veja que essa passagem está em 3 evangelhos, né, de Jesus aqui. Só para a gente deixar uma informação, né? Isso aqui não está no tema, mas a gente traz uma informação onde a gente possa ver essa passagem em 3 lugares no Evangelho. Aqui, Emmanuel traz, está em Marcos 10:50, quando ele diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Não é? A capa, no caso, era o que Bartimeu tinha de mais importante naquele momento lá, né? Era onde ele tinha autorização do governo para pedir. Ele era um pedinte, né? Cego e pedinte. E aquela capa era muito importante para ele, né? Então, se a gente analisar só essa primeira passagem aí, onde ele comenta sobre o Evangelho de Marcos 10:50, tem essa parte, né? E se a gente for verificar também, né, esse encontro emocionante de Jesus, do cego Bartimeu com Jesus, né? Naquela época, Jesus, se a gente imaginar, né? Ele diz aqui no Evangelho que uma considerável multidão de pessoas acompanhava Jesus, né? Então, naquela época, Jesus já era conhecido pelos seus ensinamentos, né? E também pelos seus milagres que ele vinha fazendo no decorrer da sua caminhada. Então, Jesus era um homem muito, né, conhecido, na verdade, podemos dizer importante naquele momento. Mas estava ali à beira do caminho, né? Como diz aqui no Evangelho. Estava sentado à beira do caminho. Ele estava ali, sentado com a sua capa como pedinte à beira do caminho, né? E ouviu que era Jesus.
Então ele percebeu, ele ouviu que era Jesus e começou a gritar, né? Começou a gritar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é um ponto para a gente refletir, né? Ele já começou a gritar. Será que nós estamos gritando muitas das vezes para esse Jesus maravilhoso que nos apoia, né? Que está sempre conosco? Ou estamos esquecendo de gritar por ele? Porque o cego Bartimeu, ele gritava pedindo misericórdia. A gente precisa ter essa fé do cego Bartimeu, né? E aí é aqui diz também, nessa passagem, que as pessoas pediam para ele ficar calado, né? Repreendiam, cala a boca, né? E muitas vezes também a gente fica com medo de gritar. A gente às vezes é repreendido, muitas das vezes, né? Mas a gente precisa ser perseverante como o cego Bartimeu. Ele, em momento algum, ele deixou de gritar, foi que ele começou a gritar mais ainda, né? Esse gritar, a gente pode trazer vários significados, de gritar para a gente mesmo, por esse Jesus maravilhoso, e pedir ajuda a Ele. Isso, a gente precisa ser perseverante como o cego, né? E aí, alguém diz, te anima, né? Te anima, ergue-te, Ele te chama. Olha só. E Ele te chama. E quantas vezes nós somos chamados? A gente precisa nos erguer, nos animar, né? Por esse chamado de Jesus, não é? A gente precisa se animar mais, a gente precisa ter a fé, a gente precisa ter essa perseverança que o cego Bartimeu teve. E se levantar e se erguer e aí animar-se, né? Anima-te. E ele não teve dúvida, lançou fora seu manto, hoje lançou fora sua capa. Ele não quis saber, talvez aquela capa que a gente vai ver no texto, essa capa ele não quis saber, ele jogou a capa fora. Era muito importante aquela capa para ele, mas o mais importante era o encontro dele com Jesus. Será que nós precisamos jogar nossas capas fora, jogar as coisas do mundo fora para esse encontro com Jesus? Como o tema que é capa, que nós vamos ver, que nós nem adentramos no tema, mas pegando esse gancho aí do Evangelho de Marcos, e ele diz, lançando fora seu manto, né, sua capa, soltando, foi até Jesus. Então ele jogou, aquilo ali poderia atrapalhar a vida dele. Ele não queria saber o que era mais importante, que aquilo era uma autorização do governo para ele usar aquela. Nem todo mundo tinha aquela capa. Era importante, mas o mais importante para ele era o encontro com Jesus. Porque ele conhecia no seu íntimo que Jesus poderia mudar a vida dele. Então, muitas das vezes, a gente precisa jogar fora essa capa, não é? Uma capa que a gente às vezes usa na nossa persona, a gente usar as coisas do mundo que a gente dá mais valor do que o encontro ou o conhecimento da palavra de Jesus, os ensinamentos, não é? Que a gente precisa se melhorar para ter
esse encontro com Jesus verdadeiro. A gente precisa desse encontro verdadeiro com Jesus, né? E Jesus pede para que ele vá até ele, e ele não perde tempo, jogou e foi ao encontro com Jesus. E Jesus pergunta a ele o que é que ele quer. Olha só, o que queres que eu te faça? Jesus pergunta o que é que ele quer que Jesus faça para ele. Ele diz, mestre, que eu volte a ver. Simplesmente. Ele não saiu pedindo um monte de coisa a Jesus, não. Ele já sabia o que ele queria pedir a Jesus. Então a gente precisa, na verdade, saber o que é que a gente quer pedir a Jesus. Por isso, quando diz vigiar e orar, eu sempre digo, é a minha forma de pensar, porque cada um pode interpretar as coisas, às vezes, do seu jeito, né? E eu sempre digo isso, como eu já disse outras vezes aqui, é que a gente precisa vigiar. A gente precisa verificar na nossa vida o que é que nós estamos precisando e realmente ser direto como o cego Bartimeu fez. Ele não ficou com tutubiou, como diz, o que ele queria, não. Ele já sabia o que ele queria, não é? Então ele foi lá e disse, eu quero voltar a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver. Quando Jesus nos dá, não demora não, é imediatamente. Imediatamente a gente consegue, não é? Então a gente precisa fazer essa reflexão com as palavras de vigiar o que nós temos que vigiar e pedir com fé, com perseverança, né? E com certeza, quando a gente tem essa fé, essa perseverança, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, a gente consegue as coisas. Mas para isso, muitas vezes, a gente tem que jogar as nossas capas fora também. A gente tem que jogar fora as coisas do mundo, a fazer essa mudança na nossa vida, de algumas coisas que nós fazemos para a gente conseguir as coisas. O cego Bartimeu não teve dúvida, ele jogou fora a capa dele. Ele jogou fora todo o que tinha ali que lhe prendia. Ele foi perseverante. Ele não desistiu porque as pessoas estavam dizendo para ele calar. Muito pelo contrário, ele foi mais perseverante e pediu mais alto ainda. Então, imediatamente, voltou a ver e seguia pelo caminho. Né? Naquele momento ele volta a ver e consegue, e começa a seguir Jesus. Então veja que é uma passagem linda, não é? Desse encontro do cego Bartimeu com Jesus. E aqui Emmanuel, ele pega esse trechinho do Evangelho, não é que aqui ele só pega um trecho do Evangelho, né, que diz assim, ele, lançando de si a sua capa, de si dele, levantou-se e foi ter com Jesus. E foi ter com Jesus esse encontro, não é? Imagina você no meio de uma multidão, você gritar, gritar, e Jesus pede, Jesus não vai, Jesus pede que ele vá até ele. Então veja que Jesus pede que ele venha até mim. Então a gente precisa ir ao encontro de Jesus. Muitas vezes a gente fica esperando. A gente precisa ir ao encontro. Então fica aí a reflexão desse início, né? Desse capítulo 98, Capas, que ele é intitulado como Capas, para que a gente reflita. Como sempre, nós vamos ler o trecho aqui, né, desse capítulo.
E diz assim: o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó, que nós falamos agora há pouco, né? Para receber a bênção da divina aproximação, para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? Há uma pergunta. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Olha só o que ele está dizendo aqui. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santo, entre aspas. Raros os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência. Olha só que reflexão, meus irmãos. Raro os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade, né, dos títulos efêmeros, seja os da forma material ou os da exagerada noção de sofrimento. Olha aí, meus irmãos. Títulos efêmeros, seja os da forma material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção das falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigência ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-se a Ele, sem mais nem menos. Meus irmãos, minhas irmãs, é um texto belíssimo, né? Para a nossa reflexão. Emmanuel, ele faz aqui uma colocação para que a gente possa refletir, né, na nossa vida. Ele nos traz o Evangelho de Marcos, na passagem do cego Bartimeu, né, onde nos fornece algumas informações para a nossa reflexão. Quando ele diz, para receber a bênção divina da aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Então, Bartimeu, como nós conversamos aqui no início, ele, para receber a bênção, né, ele lança fora a capa e corre ao encontro de Jesus.
alcançando nova visão para os olhos apagados e tristes. Será que nós, espírita, né, estamos correndo ao encontro do Mestre? Será que nós precisamos alcançar essa visão nova, né, apagar essa visão triste e alcançar uma visão mais clara, né? Uma visão verdadeira, um enxergar melhor, né? Das coisas de Jesus, ou a gente ainda continua guardando essas capas, né? Nossa, que a gente não consegue colocar para fora ou jogar fora. Na verdade, o tempo todo a gente continua, né, com essa capa. Sabemos que a gente precisa, na verdade, ser verdadeiro. Porque o nosso espírito está ali, fervendo a verdade, e muitas vezes a gente continua usando as capas, né? É tanto que ele diz, não residirá nesse ato precioso símbolo? Sim, com certeza, um precioso símbolo para a gente refletir, né? Isso é muito importante. Poxa, como é que eu estou hoje? Como eu sou hoje como pessoa aqui, né? Que pessoa eu sou hoje? Será que eu sou uma pessoa que eu vivo usando capa, né? Aqui, ô Fernando, quantas capas você tem, né? Porque eu também tenho minhas capas, como cada um tem a sua. A gente vem para esse mundo, né? Simples e ignorante, mas que a gente vem para se melhorar algumas coisas, mas muitas das vezes a gente cai nisso, a gente começa a usar as nossas capas e muitas vezes encontra aqui coisas no mundo que a gente não quer mudar. E muitas vezes a gente não quer jogar as coisas do mundo fora, não é? E continuar com a capa ali. Não quer se jogar, não quer ir contra Jesus. Então fica aí vai ter muita reflexão, né? Que para mim tem sido muita, né? Eu sempre digo isso e quando a gente está estudando, a gente consegue perceber. Eu consegui perceber quantas capas eu tenho, né? O que é que eu posso fazer para mudar isso? Mas está aqui no capítulo 98, está no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Mateus e de Lucas, está na passagem do Evangelho, né? Está aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 98, para que a gente possa fazer uma reflexão, né, com essa passagem belíssima do cego Bartimeu e o encontro dele com Jesus. Veja só o que Emmanuel vai buscar para que a gente possa refletir. E ele continua no texto quando ele diz: as pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Verdade, não é? Nós usamos essas capas o tempo todo, né? Às vezes a gente faz uma cara de durão, daquele cara brabão, né? Em casa, né? Tem a passagem também no Evangelho, né? Que diz isso. Que na rua, né? É um exemplo. No centro você é bonzinho, em casa você é um bárbaro. É uma capa que ele usa, não é verdade? E a pessoa usa uma capa, né? De bonzinho e na verdade não é bonzinho. Ele precisa melhorar isso nele. Então, o que é que eu preciso melhorar em mim? Né? Então, essa capa é uma capa que nós temos que refletir quantas capas eu estou usando na minha vida. Ele vai mostrar aqui, né? Existem mantos de reis e de mendigos, né? Existem pessoas que usam a capa de rei, aquela pessoa que pensa em tudo de coisa de riqueza, de ter isso, de ter aquilo, de coisas bonitas, né? Também tem gente que usa a capa de mendigo, que é aquele que sofre, que diz que tudo é ruim na vida dele, que ele não tem nada, que todo mundo tem tudo e ele não tem nada,
Esse aí usa a capa de mendigo, como o outro usa a capa de rei, que tem isso, que tem aquilo, que muitas vezes nem tem e diz que tem. Porque ele usa uma capa, usa uma roupa, compra um carro, compra uma coisa que ele não pode nem pagar. Esse usa a capa de rei, não é? Porque compra um carro, mas não consegue pagar. Porque quando você compra um carro, tem o seguro do carro, tem o IPVA do carro, tem a manutenção do carro, tem a gasolina do carro. Então você tem que saber se isso aí é bom para a sua vida. E muitas vezes as pessoas entram numa depressão, em um problema, devem pra caramba, fica numa vida difícil, passando por necessidade e arrumando problema para a vida dele, porque ele usa uma capa de uma riqueza que ele não tem. É uma capa, só para dizer que tem um carro, que vive uma vida boa. Mas na verdade não é isso. Na verdade, por isso que ele diz aqui. Existem mantos que está referente lá na Bíblia, não é passagem do Evangelho, que é a capa. Quando ele diz joga fora seu manto, é sua capa. Então, existem mantos de reis e de mendigos. Então, eu, estou usando capas de reis e de mendigos. Fica aí, meus irmãos, como fica para mim, uma reflexão, para que a gente possa fazer realmente as coisas que são boas, que nos coloca numa situação de paz e sossego e de tranquilidade. Não vamos fazer coisas que nós não podemos fazer, que há capas só para dizer para a sociedade que você tem. Ou também você não dá uma de, né, daquela pessoa que diz que não tem nada, que é miserável, que tudo falta na sua vida. Joga essa capa fora. Vamos mudar, né? Ser pessoas mais perseverantes, tenha mais fé, feito o cego Bartimeu, não é verdade? Aí ele diz aqui, interessante, há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Olha só, raros os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência. Meus irmãos, bora refletir aqui sobre essa parte. Há muitos amigos do crime é aquele cara que diz até um ditado, né? Ovelha em pele de lobo, né? Não tem esse ditado, né? O cara ali, todo bonzinho, diz isso, diz aquilo, né? E, na verdade, todo santinho, mas na verdade por trás faz tudo errado. Então, capas de santo sem ser santo. Ah, fulano é isso, mas por trás. Então, para que a gente reflita o que é que nós estamos fazendo como espírita. Nós temos essa capa de santo e na verdade não somos. Raros, ele diz aqui, raros não colocam o rosto ou a máscara da própria conveniência. Eles colocam, a gente às vezes coloca essa capa da própria conveniência. Ah, sou aqui bonzinho para todo mundo ver que eu sou bonzinho, né? Ah, eu faço isso, faço aquilo, né? Para todo mundo ver que eu sou bonzinho, mas na verdade eu tenho um ódio no meu coração. Desejo mal ao outro, vivo criando problema com todo mundo, faço as coisas tudo errada. Mas ninguém esconde as coisas de Jesus, não é? Cada um vai ter a sua prestação de conta, né, do que você está fazendo. A gente pode mentir para nós mesmos. Presta atenção, você pode mentir para você mesmo, mas você não mente para Deus. Você não mente para Jesus. Pode ser conveniente para você, mas é conveniente para Jesus? É conveniente para a sua vida, porque nós estamos aqui para nos melhorar, para ser pessoas melhores. Lembre-se disso, você não está aqui de passagem, só por passagem não, você está aqui para se melhorar como pessoa. Eu estou aqui para me melhorar como pessoa.
Então não é por convênio, eu sou espírita porque ser espírita é bom. Ser espírita é se esforçar. O Espiritismo nos ensina a nos esforçar, nos melhorar, fazer essa reforma íntima que cada um tem que fazer. Então não é fácil. Por quê? Porque você vai na sua essência, você vai lá na sua consciência e você sabe que está fazendo errado, não é? Então não adianta, não é? Eu vou distribuir isso, eu vou distribuir aquilo, vou dar um monte de coisa, mas dar esmola é fácil, né? Agora, difícil é você fazer essa mudança dentro de você. Então ele diz que, né, que a gente cola ao rosto as máscaras da própria convivência. Eu colo essa máscara no meu rosto e todo mundo, fulano é isso. Então veja que há uma reflexão grande, né, aí pra gente. Mas estamos aqui aprendendo, estamos aqui refletindo. Ninguém é melhor do que o outro. Estamos no mesmo caminho, na mesma caminhada, todos nós. Aqui é para a gente refletir sobre os ensinamentos. E Emmanuel, como eu digo, ele vem lá e sempre dá uma puxadinha de orelha para que a gente possa refletir mais, não é? E ele continua, alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Olha que interessante aqui. Ele diz, alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas e que é imprescindível atender à movimentação do século. As mudanças, as coisas que acontecem no mundo, as mudanças do mundo que nós estamos passando e vivendo. Bora dar um exemplo. Viver na era da tecnologia, que já vem muito, né? Aí avançando, o avanço é muito grande. Mas bora pegar um exemplo, que se a gente pegar aqui. É a questão do Instagram, não é? A pessoa, ela atende a requisição do mundo, só coloca coisa bonita, vê a máscara. Percebe que no Instagram ou no Facebook o cara só coloca, a pessoa só coloca lá as coisas bonitas, é a máscara. Só as coisas bacanas, foi para isso, foi para aquilo, as fotos importantes. E as outras coisas não, porque ali ela usou uma máscara, atendendo às coisas do mundo. Essas mudanças, essas requisições variadas e imprescindíveis para atender a movimentação do século. A pessoa usa isso, ele quer dizer aqui, né? Eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, onde vai ter um bocado de coisa bonita. E às vezes a pessoa nem é feliz, não é? Aquilo até é uma forma, como se fosse um remedinho que ela está tomando, porque aquilo ali, naquele momento, ela parecia bom, fulana, tu tá bom, tu tava onde? Então aquilo enche o ego da pessoa, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Para que isso aí não é tão importante. Entretanto, se alguém deseja sinceramente se aproximar de Jesus, para a recepção de seus benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitórios e apresente ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretendida intangibilidade dos títulos efêmeros, seja os da fortuna material ou da exagerada noção de sofrimento. Então, se eu quero ser sincero, não é? A aproximação de Jesus e receber os benefícios que ele tem para me dar, os benefícios duradouros, porque os benefícios do mundo são passageiros. Bora refletir aqui. Se eu quero sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção dos benefícios duradouros, não é? É aquele duradouro que a gente vai lá, passa pelaquela porta estreita, e aqueles são duradouros, esse daí a gente vai levar.
Os do mundo é transitório. Eles vão passar. Lance fora de si a capa do mundo transitório. Olha aí. Joga essa capa fora. Seja você mesmo. Mude. Não é? Faça essa mudança na sua vida. Então, a gente tem que se apresentar a Jesus com a nossa própria persona. A gente não precisa disso. A gente precisa mostrar a nossa persona Jesus verdadeira. Esse espírito que está ali vibrando, muitas vezes dentro a gente é um espírito que está ali pedindo uma mudança. E a gente, por causa da sociedade, do mundo transitório, a gente não muda. Porque a gente vê o mundo transitório, as coisas do mundo melhor. Muitas vezes a gente não tem coragem de fazer essa mudança. Não tem coragem, porque a gente não quer jogar fora as coisas do mundo. Eu não quero seguir Jesus, eu não quero me aproximar. Eu faço o contrário de que o cego Bartimeu fez. Em vez de eu me aproximar dele, gritar, pedir misericórdia para estar perto dele, a gente se afasta, porque a gente dá preferência às coisas do mundo. Muitas vezes deixamos de fazer um trabalho, diz que não pode, não vai para o centro, não vai fazer uma atividade porque tem outra coisa mais importante do que ir para ali, não é? A gente faz isso, não é verdade? Então, é essa reflexão que ele diz: lance fora de si a capa do mundo transitório, se apresente ao Senhor. Faça como o cego Bartimeu. Jogou a capa fora, era muito importante aquela capa para ele, era representando, aquilo era o pão de cada dia dele, é como se fosse uma aposentadoria do INSS. Ele tinha uma aposentadoria do INSS na mão dele ali, e ele disse: eu vou jogar essa aposentadoria fora. Estou dando um exemplo, sabe? Porque a capa era autorizada pelo governo, nem todo mundo tinha aquela capa, não. Era só autorizado pelo governo para pedir no meio da rua. Tem que ter uma autorização do governo naquela época. Então é como se fosse um. Imagina, se ele com a capa, ele podia pedir onde ele quisesse. Mas ele não teve dúvida. Jogou fora e disse: eu vou atrás dele, eu vou atrás de Jesus. Então, meus irmãos, que capa é essa que ainda você tem? Que você está esquecendo e não está, sinceramente, perdendo esse benéfice, né? Essa benécia, né? Desculpa, benécia desses benefícios duradouros com Jesus. É muito lindo a gente ter esse encontro com Ele e seguir Jesus, trabalhar para Jesus, não é? Então, só quem sabe é quem sente, né? Às vezes a gente troca isso por outras coisas, né? As coisas do mundo, no mundo transitório, como ele fala aqui, não é? Aí muitas vezes a gente se preocupa, né? Ele diz assim, a pretensa intangibilidade dos títulos. A gente às vezes se preocupa ter título, né? A gente se preocupa, quer ter títulos efêmeros. Eu sou importante, eu quero isso. Quer ser mais importante, mas não quer as benesses duradouras de Jesus. Quer dizer que é um poderoso, né? Mas não quer os títulos importantes e duradouros, os benefícios importantes, que é para sempre, duradouro, ele fala, duradouro. Seja de forma material ou da exagerada noção de sofrimento. Não é títulos efêmeros na forma material, ou seja, o material, ser importante, ter dinheiro, ser o poderoso, mas também ele dá a exagerada noção de sofrimento. É aquela pessoa que tem o título de a pessoa que mais diz que sofre, que tudo no mundo é ruim para ela,
que todo mundo tem as coisas e ela não tem. É título de sofrimento. Essa daí que é o título de sofrimento. Não é? Veja que Emmanuel vai lá no fundo, Emmanuel vai lá. Será, meus irmãos, que eu sou aquela pessoa que só vivo reclamando de tudo. Nada tá bom. Tudo para ela dá errado, tudo acontece com ela. Porque fulano tem isso e eu não tenho. Porque todo mundo consegue e eu não consigo. Essa daí está procurando título de sofrimento. Ele coloca aqui para a gente refletir. Faça essa mudança na sua vida. Será que é isso mesmo? Ou eu estou deixando de fazer alguma coisa? Será que eu estou me esforçando e estou gritando? Feito cego Bartimeu ficou lá e a turma mandando parar, pare, de faça zoada não. E cada vez mais é que ele fazia zoada. Não é? É isso que a gente tem que refletir. A oportunidade é nos dada todo dia, como um sol que nasce todo dia para todos. Reflita, meu irmão. Pense bem direitinho. Não queira esse título de ser aquela pessoa que só vive reclamando, né, na sua vida. Mude. Faça feito o cego Bartimeu. Vá lá, grite e faça a mudança. Aí ele continua aqui, a manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Olha aí, veja que para a nossa reflexão, a manutenção de falsas aparências. Eu estou mantendo essas falsas aparências diante do Cristo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou mantendo isso? Ou eu tenho que mudar isso, né? Porque quando eu mantenho essa falsa aparência, digo uma coisa e faço outra, né? Diz que complica a situação de quem necessita. Ah, eu estou indo aí, vou pegar um exemplo que eu sempre digo, eu sempre trago alguma coisa do atendimento fraterno, porque a gente percebe que as pessoas passam um tratamento para ela e elas não fazem. Então ela está fazendo o quê, né? Que ele coloca aqui para a gente, né? Essa aparência, falsa aparência dizendo que faz, mas eu não faço. Então, quanto mais eu não, diante das coisas que é me colocado e eu não faço, vai complicar ainda de resolver as minhas necessidades. Eu tenho que ser verdadeiro, né? Olha, eu estou fazendo, eu faço, eu estou fazendo direitinho, estou me esforçando, não é? Ou por outro, hoje eu não vou fazer não. Então, assim, é uma coisa que diz que faz e não faz. Então vai complicar a minha necessidade. Porque eu estou mantendo uma falsa aparência, não é? Eu estou mantendo uma falsa aparência. Então ele diz aqui para a gente a manutenção da falsa aparência diante do Cristo, dos seus mensageiros, dos amigos espirituais. Estou ali, os amigos espirituais vêm para minha casa no dia da minha do meu evangelho lá, e eu não estou lá para fazer, ó. E tá lá, os amigos, eu marquei que era de tal hora, dia tal hora, e os amigos espirituais vêm ali para lhe ajudar, para lhe dar apoio, e você não está lá. É a falsa aparência, eu digo que vou fazer e não faço. Além de estar mentindo para mim mesmo, eu não vou ficar bom. Vai complicar, ele diz aqui. Complica a situação de quem necessita. Então eu preciso tirar essas máscaras na minha vida, né? Jogar essas
capas fora, tirar essas máscaras, porque a gente usa muita máscara. Faz jeitinho de ruim para não ser cobrado. É a máscara que a gente usa, não é verdade? Às vezes a gente é duro para criar um medo, né? Mas é uma capa que você tem ali, mas na verdade você por dentro é uma pessoa boa, uma pessoa que a gente percebe no íntimo do espírito que é boa, mas às vezes a gente cria máscara, não é? Quer ser uma coisa que não é. É máscara que a gente cria. Então, veja que a gente faz coisas, às vezes, que às vezes complica a minha vida, porque eu crio problema para mim mesmo. Não é só atendido na minha necessidade. Porque não adianta eu estar dizendo uma coisa que não é verdadeira, está mentindo, né? Aí para mim fica mais difícil. Então a gente reflita sobre isso também, não é verdade? Aí ele termina aqui. É um texto pequeno, mas é muito belo, né, de reflexão, para que a gente reflita aí. Ele diz: nada peças ao Senhor com exigência ou alegações descabidas. Não vá pedir a Jesus coisas, né, fazer exigências ou alegações descabidas. Não vai, não é isso que a gente tem que fazer, né? Despe a tua capa mundana. Olha só o final, meus irmãos. Preste atenção o que ele fala. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele, sem mais nem menos. Então, meus irmãos, que a gente possa jogar essas capas mundanas que nós temos, que a gente possa fazer esse esforço, ser perseverante, joga essas capas mundanas fora, como ele diz aqui, e que nós nos apresentamos a Jesus, né, no nosso jeito, como nós somos, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Nosso jeito, como nós somos na verdade. Então a gente precisa melhorar esse espírito. A gente precisa ser pessoas melhores, não é? Para que a gente possa conseguir, né? Assim, até lembrei agora daquele jovem rico que procura Jesus, né? Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Ele fala para Jesus. Aí Jesus diz, tu segue os mandamentos. Não foi? Não foi assim? Segue os mandamentos, meu filho. Ah, isso aí eu já faço de muito tempo. Aí ele disse, então você doa tudo a sua riqueza e me segue, ó. Aí o jovem olhou para um lado, olhou para o outro, ó. Não quis se despir, né? Das coisas do mundo. Foi-se embora e cadê que ele foi seguir Jesus? Jogou fora as coisas do mundo. Então aí é um exemplo, né? Ele preferiu as coisas do mundo, seguir as coisas do mundo, da riqueza, dos títulos, e não seguiu Jesus. Então aqui no final ele diz, despe a tua capa mundana e apresenta-te a ele sem mais e nem menos. Que fica aí, meus irmãos, a mensagem do Evangelho, dessa passagem do cego Bartimeu, dessa capa que foi atirada e que nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Que possamos nos esforçar e melhorar essa nossa persona, esse nosso eu, para que a gente possa seguir adiante na nossa caminhada, nos livrando dessas capas que nos afligem, que nos deixa triste, essas capas que não são verdadeiras, de coisas que não são boas para a nossa vida. Sejamos verdadeiros com Jesus. Precisamos sempre, Ele estará sempre. De toda forma,
Ele sabe que nós somos aprendizes. Meus irmãos, eu, você, todos nós precisamos melhorar. Temos nossos defeitos e Ele sabe disso muito bem. Que cada um de nós precisa melhorar. Mas nós estamos aqui tendo essa oportunidade de jogar fora essas capas. Nós temos essa oportunidade de querer mudar, de querer melhorar. Então, essa passagem de hoje é para a nossa reflexão nesse sentido. Que cada um de nós reflita hoje o que é que precisamos mudar, o que é que precisamos tirar, de jogar essas capas, essas máscaras que nós criamos muitas vezes fora e sermos pessoas melhores e possamos receber as bênçãos de Jesus, de Deus, dos nossos amigos espirituais. Aproveite que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine hoje, agora e sempre. Agradeço bastante aos amigos espirituais, a Fabiana de Cristo, o mentor desta nossa casa de oração de trabalho, por tudo, pela oportunidade, pela inspiração, pelo entendimento desta mensagem no meu ver. Que possamos seguir adiante a nossa caminhada. Sabemos o quanto temos essa oportunidade, Jesus. Que Tu consiga nos abençoar sempre. Que Tu consiga nos dar força, fé, perseverança de seguir a Ti, Mestre. Nos abençoa, nos ilumina, ilumina todos que estão na busca do Teu encontro. Que seja forte, que enfrente todos que digam que não e que a gente seja firme e siga o Teu caminho, os Teus ensinamentos. Sendo assim, Te agradecemos por tudo, em nome de Deus e de Jesus, assim seja. Muita paz, meus irmãos, para todos.